aquela invasão de pensamentos, que às vezes nós estamos fazendo uma coisa e um turbilhão de pensamentos invade a nossa consciência. É muito comum isso quando você vai fazer uma prece, quando você vê, você está pensando em outra coisa bem diferente, ou começa a pensar numa coisa, quando vê, tem outra, começa a raciocinar. Então são pensamentos invasores que vêm de algum lugar. Invariavelmente, muitos deles vêm de existências passadas, ou sugeridas por outras consciências, que são as chamadas personalidades múltiplas, ou arquivos de memórias das nossas existências passadas. Então é um assunto fascinante para ser estudado, para ser entendido, é do interesse de todos nós, e um recurso terapêutico excelente. Eu sempre baseio numa dificuldade que eu mesmo tive na minha história evolutiva dessa encarnação. Eu desde criança trazia lembranças de existências passadas, de uma vivência na Áustria, né? E junto com essas lembranças eu tinha também uma tosse interminável, que ela perdurou por 42 anos, e a cada minuto eu tossia pelo menos umas 3 vezes. Pode ver que já estou falando aqui, eu acho que uns 5, 10 minutos, e até agora ainda não tossi. Eu apenas tive um pequeno probleminha na garganta. Mas não era aquela tosse seca que me incomodava. Então, um dia, conversando com um espírito que monitorava os nossos trabalhos, nos auxiliava nos trabalhos, já estudava a doutrina espírita nessas alturas e mediunidade. Em conversa com esse espírito que nos orientou em muitas questões, eu perguntei se eu podia tratar esse problema com se ele recomendava alguma técnica especial para tratar esse problema. Por essas alturas, eu já vinha treinando a TVP há alguns anos, mas ainda não com tanta intensidade. Eu já tinha um bom conhecimento dela, já tinha treinado isso, inclusive, com uma colega de trabalho. Então, na falta de ter um terapeuta de vida passada pelas proximidades, eu conversei com essa colega e combinamos que ela me faria a indução para a regressão e ela me colocaria em regressão para ver se a gente conseguiria tratar e resolver o problema da tosse, que eu já havia feito vários tratamentos, vários tipos de atendimentos e nada resolvia. Então nós começamos uma sequência de sessões terapêuticas. Na época se fazia sessões de 2h30. Cada semana nós estávamos fazendo uma sessão. Foi muito interessante, porque nas primeiras semanas eu tinha uma grande irritação. Era começar a sessão, me sentia extremamente irritado com a terapeuta, né, com a colega de trabalho. E eu não entendia isso por quê. Aí, conversando com essa orientadora espiritual, ela me disse o seguinte: esse é um mecanismo de defesa da consciência que está se negando, esse mecanismo está ativado e te nega a possibilidade de você acessar essa informação, porque ela é traumática, ela é desagradável. A hora que ela vir à tona vai ser desagradável essa informação. Então daí a irritação, a vontade de agredir a terapeuta que vem, porque você no fundo está se negando a acessar essa informação. Não que você não tenha condições, você tem plenas condições de acessar e digerir, mas há um mecanismo da consciência que está relacionado ao medo da dor, né, ao medo do sofrimento, o pavor do evento que te causa essa tosse, o evento passado que te causa essa tosse. Continue tratando que você vai chegar lá. Sei que fiz mais algumas sessões e na 6ª sessão, 10 minutos depois de iniciada a sessão, eu acabei entrando em regressão de memória e me vi então na época da Revolução Francesa, né, sendo julgado lá por considerado traidor na época da Revolução, né? Eu tinha uma posição importante lá na nobreza e um título, que era um título de duque, fazia parte do conselho de governo e aquela coisa lá na França nessa época. E então, quando a memória abriu, aí eu me vi sendo levado para a guilhotina e em seguida guilhotinado.
né? E é um impacto terrível, né? O momento que você é levado consciente para ter o pescoço cortado é um impacto violentíssimo, né? Então, após o guilhotinamento, aí já me vi no plano espiritual assistido por 4, acho que era 4 ou 5 espíritos que estavam me assistindo. Foi um privilégio danado ser assistido assim que saí assim que pude, que o corpo deixou de viver, eu estava fora do corpo e eu recebi assistência espiritual. Então eu me via completamente esgotado de energia, com a mente dilatadíssima, percepções dilatadas, mas eu não podia pensar. É como se a mente estivesse parada. Via tudo, percebia tudo, mas não podia mover nada, né? E via atrás de mim, foi colocado sobre um gramado, né, deitado sobre um gramado, e via atrás de mim 4 ou 5 pessoas. Uma dessas pessoas era o espírito que havia me orientado sobre o assunto, outra era o meu mentor espiritual, a terceira pessoa era a minha avó materna, e a própria terapeuta, a quarta pessoa, a própria terapeuta que estava naquela época também no mundo espiritual e me auxiliava naquele transe doloroso e pavoroso do guilhotinamento. Em seguida vi uma série de eventos a mais que me mostraram a minha tarefa espiritual para esta existência. Então foi um evento altamente revelador, chocante, né, impactante, que me fez mudar muitas concepções da minha vida. Mas, por outro lado, uma semana depois, eu não tinha mais a tosse, ela tinha desaparecido, né? E depois daquilo nunca mais retornou naquele ritmo. Retorna às vezes quando tem uma gripe ou qualquer coisa, então vem tosse, né? Mas nunca mais tive aquela tosse incômoda que eu tinha naquela época, naquele período. E depois disso ocorreram outras regressões, onde, por exemplo, eu me vi numa outra existência nos Estados Unidos, na época da conquista do Oeste. Eu me via como militar naquela região, né, comandando um grupo de, não sei se de ataque ou coisa assim, ou de defesa dos colonizadores. E eu também tentava negociar com os índios para evitar problemas. Eu tinha uma simpatia pelos aqueles povos indígenas que estavam perdendo suas terras, porque os colonizadores estavam chegando, estavam invadindo e se apossando e entravam em conflito com os índios, né? Então eram considerados selvagens, embora fossem apenas culturas diferentes. E numa dessas questões com os índios, eu fui considerado traidor da proposta americana, do meu exército, enfim. E eu fui julgado e condenado à forca, e me vi também sendo enforcado ali. E até então, eu tinha um outro sintoma, que eu nunca ia me dar conta de qual seria a causa, que era torcicolo. Eu tinha torcicolo quase toda semana, ou 2 vezes por mês, pelo menos, eu tinha torcicolos. E quando eu me vi sendo enforcado lá nessa região dos Estados Unidos, eu vi o julgamento e tudo mais, me vi na frente do juiz, o juiz determinando a sentença, e em seguida ou no dia seguinte, fui levado para a forca. E a partir dessa data, eu não tive mais o problema de torcicolos. Acabou. Então, uma revisão de passado, um conhecimento das minhas verdades, dos eventos registrados em minha mente, dois conhecimentos que me levaram a revivências de passado e que me trouxeram resultados positivos de imediato. Então, são situações extraordinárias que podem ser trabalhadas com esse tipo de terapia, né?